Meus amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio. Que Jesus nos abençoe. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo da série Livro de Respostas de Emmanuel, com o título de hoje, Em Qualquer Situação. E como vocês já podem lembrar-se, nós estamos gravando vídeos curtinhos toda semana para deixar aí para nossa reflexão diária, né? E lembrando também que, se gostarem, por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like, acione o sino de notificações para receberem novos vídeos que a gente está fazendo. Isso faz com que o YouTube possa apresentar o vídeo para mais pessoas e, de algum modo, ajudar, assim, mais gente, né? O livro de respostas de Emmanuel eu já expliquei. Ela versa sobre perguntas que foram endereçadas aí ao mundo espiritual, e eles reuniram nesse pequeno livro de 50 capítulos que a gente está estudando semana a semana aí. Então, sem mais delongas, vamos ao tema da tarde de hoje, que, como eu disse, se chama Em Qualquer Situação. Vamos ver aí o que o Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, nos apresenta na tarde de hoje. Então, o Emmanuel fala o seguinte: não penses tanto sobre o que os outros possam imaginar a seu respeito. Raramente isso acontece. Na maioria dos casos, quando notas alguém a observar-te, essa pessoa provavelmente deseja saber o que estás pensando a respeito dela. Em qualquer situação, mentalizemos o bem e sigamos para frente. Então, como eu sempre digo, é nas situações diárias que a gente se encontra com essas dúvidas, que o Emmanuel traz aqui algumas respostas através desse livro, cuja capa está aí bonitinha mostrando para vocês, né? Então, em geral, né, a gente se preocupa muito, né, gasta muito tempo pensando o que os outros pensam sobre nós. E como diz o Emmanuel aqui, raramente isso acontece. Ele fala que na maioria das vezes, não 100%, mas na maioria das vezes, quando você nota alguém te observando, essa pessoa não está querendo saber o que é que você está fazendo e tal. Ela está querendo saber o que você está pensando dela. Mas sabem por que isso acontece? Porque nós, seres humanos ainda que vivemos aqui na Terra, somos um pouco egocêntricos. Nós achamos que o mundo vira em torno de nós. Então, a gente sempre acha que aquela pessoa está pensando algo sobre nós, mas não, ela está pensando algo sobre ela, ou seja, o que a gente pensa dela. Então, a maior parte do tempo, nós estamos muito voltados para o que acontece em torno de nós. Nós achamos que somos o centro do universo. E nós sabemos que não é assim. As pessoas têm outras preocupações, têm outras questões, às vezes estão passando por outros problemas, né? E não estão preocupadas sobre o que a gente está fazendo, né? Então não tem ninguém observando a gente assim, com esse intuito, né? Muitas vezes, como diz o Emmanuel, paradoxalmente, elas estão procurando saber o que nós estamos pensando da outra pessoa, né? Mas o que é importante aqui, né? Bom, primeiro entender esse efeito, né? Esse efeito é muito comum, né? E o segundo, que ele reforça muito bem aqui, que em qualquer situação, né, de qualquer modo, né, esteja ou não aquela pessoa nos observando para saber o que nós estamos fazendo, ou se nós estamos pensando sobre ela, o importante é mentalizar o bem,
e seguir em frente. E o que é mentalizar o bem, né? Mentalizar o bem é vigiar os nossos pensamentos, né? Não fazer pré-julgamento das pessoas, não ficar olhando a pessoa em tom de crítica mental, porque mesmo que a gente não verbalize, tudo aquilo que a gente pensa já adquiriu forma visual para o mundo espiritual. Estão aí nos livros do André Luiz, em vários deles, né? Claramente isso. Quando nós estamos mentalizando uma coisa, estão formando imagens visíveis ao mundo espiritual sobre aquilo que a gente está pensando. Então vamos exagerar, né? Se a gente está pensando, por exemplo, em cometer um determinado crime, né? As cenas daquele crime que a gente está bolando estão sendo visíveis, né? E espíritos vão se aproximar de nós em função daquelas imagens e vão se afinar conosco, né? Porque a lei da afinidade impera no universo. Nós nos aproximamos em sintonia com aqueles que pensam igual a nós. Por isso que mentalizar o bem é também atrair bons espíritos que pensam no bem. E, portanto, a nossa companhia espiritual, a nossa vibração, a nossa aura, seja lá o nome que a gente queira dar, vai ser voltada para o bem. Agora, se você está pensando no vício, no sexo, em violências, né? Você também vai atrair pensamentos daqueles espíritos que estão aí pensando nestas mesmas coisas, né? Então é um efeito bola de neve, né? Você começa a pensar, vem mais um pensamento reforçando aquele seu e assim por diante. Quando você vê, você já não sabe mais o que é seu, o que é deles lá, porque você já entrou numa onda negativa terrível, né? É a famosa nuvenzinha de chuva na cabeça, né? Que anda junto com a pessoa, né? E o que ele fala além disso, né? Ele fala, sigamos em frente, vigiar os nossos pensamentos, ter fraternidade, ter amor ao próximo, procurar ajudar as pessoas, né? Pensar bem das pessoas, né? Não entrarmos em críticas desnecessárias ou vazias em torno de uma determinada criatura, que isso não constrói nada, né? Tentar encontrar sempre o lado bom das coisas, né? Tem uma passagem do Evangelho muito conhecida, acho que por todos nós. O Cristo estava andando numa estrada junto com alguns discípulos, né? Não me lembro quais, e tinha uma carcaça de um animal, acho que um cachorro, alguma coisa assim, apodrecendo no meio do caminho. Os apóstolos tentaram afastar o Cristo daquele caminho onde ele estava passando, né? E por causa do cheiro e tal, daquela imagem e tal. E o Cristo olhou para aquele animal em decomposição e disse, olha que belos dentes tinha esse animal, né? Então foi assim, uma mensagem sutil assim para os apóstolos, como a dizer, né? Olha, dentro de todo esse cenário aí, como tem alguma coisa bonita, né? E assim é na natureza, né? Se nós olharmos à nossa volta, tantas belezas, tantas maravilhas que o mundo tem para nos apresentar, que nós podemos passar horas e horas contemplando as maravilhas da natureza e com pensamentos elevados, né? Pensando em Deus, pensando no bem. Então, mentalizar o bem é tentar torná-lo parte da nossa rotina. Não é fazer alguma coisa que nós vamos ter que nos esforçar para fazer, é tentar tornar aquilo parte dos nossos hábitos naturais, com espontaneidade, né? Mas para isso a gente tem que ter, antes disso, uma disciplina, né? Uma disciplina mental. Por isso que o Emmanuel, numa linda mensagem que tem também, ele fala que a disciplina antecede a espontaneidade. Que primeiro a gente se disciplina a pensar assim, depois a gente vai pensando assim normalmente, né? Então, se a gente quer viver em paz, demos paz aos outros. Se quisermos ter felicidade, vamos dar felicidade aos outros, né? Se quisermos sermos amados, amemos os nossos semelhantes. Essa é a máxima de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo.
certo? E amar a Deus acima de todas as coisas. Então é isso, minha gente. É uma mensagem bem curtinha, como eu disse aí, para as nossas reflexões diárias, tá bom? Fica aí essa pérolazinha de ensinamentos que o Emmanuel nos trouxe. Nós estamos apenas comentando e esperemos nos encontrar novamente na semana que vem, tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Tchau. Meus amigos, boa tarde, meu nome é Túlio, estou aqui mais uma vez para deixar gravado para vocês um pequeno comentário, um breve comentário sobre mais um capítulo do livro de respostas de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que aliás no dia 2 de abril foi o dia de comemoração do nascimento do Chico, né? 2 de abril. Como vocês lembram, né? A gente está gravando esses episódios bem curtinhos aí para reflexão nossa semanal, diária, né? E sobre temas que são recorrentes assim na nossa vida, no nosso dia a dia, que foram endereçados ao Emmanuel e ele nos respondeu através desse livro de 50 capítulos muito curtinhos, mas que trazem para nós sempre material para meditação e de profunda significação para os nossos espíritos que são eternos, né? Lembrando aí que vocês gostarem do canal, deixem o seu like, se inscrevam no canal, marque o sininho de aviso aí para receberem novos vídeos, porque dessa forma o YouTube entende que tendo bastante likes a gente está fazendo um trabalho bom e eles vão mostrar esse trabalho para mais pessoas, porque aparentemente as pessoas estariam gostando, né, desse conteúdo, né? E o conteúdo da doutrina espírita é muito importante a gente ser divulgado, né? Sempre digo que eu, por mim mesmo, não teria condição de vir aqui falar nada para vocês da minha cabeça, né? Tenho parcos conhecimentos da doutrina espírita e sou um aprendiz, nada mais. Mas o Emmanuel, através das mensagens que ele nos traz, nos ajuda enormemente a vencer essas deficiências, e aí a gente pode navegar, digamos assim, né, nas letras e no pensamento do Emmanuel com mais tranquilidade, né? Bom, vamos lá? O tema de hoje chama-se Estudo da Felicidade. Vocês vão ver que é um tema também interessante, bem curtinho, mas que, né, perguntar para qualquer um se quer ser feliz, acho que 100% das pessoas responderiam que sim, né? Dificilmente alguém diria que não, né? Que não quer ser feliz. Todos querem sermos felizes, né? Independente de nacionalidade, né? De sexo, de raça, de orientação religiosa, não importa, todo mundo quer na vida, quer ser feliz, quer ter paz no coração, né? A pergunta é como fazer isso, né? Então vamos lá ver o que o Emmanuel nos sugere na tarde de hoje. Ele diz o seguinte: estudo da felicidade. Então o título já é um comentário, né? Estudo da felicidade, né? Não é a fórmula pronta, né? É um estudo, né? Então, ele diz, a felicidade real é uma coisa que se constrói por dentro da alma. Então,
primeira observação importante, né? A felicidade real não é uma coisa exterior, de coisas ou de bens ou de situações que a gente esteja vivendo. É uma coisa que a gente sente no íntimo do nosso coração, né? Para falar a verdade, a felicidade absoluta, pura, 100% do tempo, ainda não existe entre os seres encarnados aqui na Terra, né? Isso possivelmente será motivo daqueles espíritos que já atingiram suas culminâncias espirituais como espíritos puros e conseguem viver dentro de um clima de plena felicidade. Mas, como dizia, se não me engano, Bezerra de Menezes, né? Enquanto houver uma pessoa sofrendo na terra, chorando, eu acho que o Chico falava isso também. Não é possível a gente ser feliz, né? Ser do nosso lado, ao nosso redor, tem gente sofrendo, gente com dificuldade, né? Como que a gente vai ser feliz num casulo assim, né? Encerrado em nós mesmos, né? É muito difícil, né? Mas ele continua, né? Os bens que espalhes são os materiais para semelhante construção. Então é como se fosse uma casa que você quer construir, a casa da felicidade, né? Então, quais os materiais que você vai utilizar? Os benefícios, as coisas boas que você houver feito para aqueles que te rodeiam. Esses são os materiais que serão utilizados na construção da felicidade. Tudo aquilo que fizermos de bom para os outros será parte da nossa própria felicidade. Então, a paz que dermos aos outros é a paz que nós teremos em nós. A felicidade que dermos aos outros será a felicidade que nós dermos a nós mesmos. E o contrário também é verdade. Se dermos tribulações, dificuldades para os outros, nós vamos receber de volta, né, da lei de Deus, a lei de causa e efeito, nós vamos receber de volta essas mesmas tribulações, em forma de ventos e tempestades que irão derrubar a nossa casa da felicidade, né? Então é importante que a gente entenda que através do amor ao próximo, que é o que Jesus nos ensinou, é que nós seremos possivelmente felizes mais à frente, né? Ele continua dizendo: sabes que o tempo é comparável ao rio que não se interrompe seguindo sempre. Ou seja, né, o tempo não para, não vai esperar a gente construir a nossa felicidade agora, né? A nossa vida é como um livro em branco. Cada dia que a gente abre tem uma página em branco e nós vamos gravar ali as coisas que vão acontecer naquele dia. Poderemos gravar coisas boas que nos farão felizes lá na frente, ou poderemos gravar coisas ruins, maldades, enfim, infelicidades que levemos às outras pessoas, que vão ficar gravados no nosso livro da vida e certamente não nos trarão felicidade no futuro, porque teremos que uma hora resgatar esses erros que nós cometemos, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma mensagem positiva aqui, que o tempo, como ele é infinito, teoricamente Deus nos deu o tempo que quisermos para sermos felizes, para construirmos a nossa felicidade. Se poderemos fazer em uma encarnação, em 2, em 10, em 20, em 100, em 50, não sei quantas, em 1000 anos, mas depende da gente. E ele termina com uma frase bem peculiar, assim, que nos põe bem a pensar. Eu fiquei pensando nessa frase aqui até antes de gravar o vídeo para vocês. Ele diz assim: muito estranho que a criatura se decida a levantar a sua própria moradia por cima de uma ponte. Então, o que será que ele quis dizer com isso, né? Aí você pensa um pouco, você fala, de onde que você vai construir sua moradia? Num terreno firme, num lugar onde ela possa permanecer
firme por muito tempo, tá certo? Não em cima de um banco de areia, numa areia movediça, muito menos em cima de uma ponte, que é um lugar de passagem, tá certo? De pessoas. Então não adianta nós construirmos algo transitório, que não fique perene. Aqui por trás dessa mensagem está a ideia da perseverança, associando a ideia do tempo e da moradia em terreno firme. Significa que o Emmanuel nos quis dizer que devemos ser perseverantes no bem. Perseverantes, não fazer o bem só hoje e depois não fazer mais, ficar parado, né? Eu não faço o mal, mas também não faz o bem. Não está contribuindo para as leis de Deus. Porque Deus, gente, uma coisa importante entender, e a doutrina espírita já nos fez entender isso. Deus ajuda as criaturas através das outras criaturas. Não tem varinha mágica que vem e bate assim, pum. Essas outras criaturas poderão ser espíritos encarnados como nós, que poderemos dar um passo além e ajudar alguém, ou espíritos desencarnados que se preocupam conosco, familiares, espíritos amigos, chamemos anjos da guarda, que se preocupam conosco e nos ajudam. Mas Deus trabalha através das criaturas. Então é importante que a gente saiba construir a nossa felicidade, dando felicidade para os outros, mas de forma constante, permanente, não de forma transitória ou temporária, e parando e deixando sem fazer nada, né? Uma outra mensagem que eu li outro dia falava, não vou me alongar nela porque ela é bastante extensa, mas é de um espírito que se comunicou lá no grupo do Chico em Pedro Leopoldo, muito tempo atrás, era espírita e ele se suicidou, enfim, porque ele deixou se levar pelo tempo, parou o trabalho que ele fazia, passou a não fazer nada, o vazio encheu a cabeça dele de ideias estranhas, ele acabou tirando a sua própria vida. Vocês imaginam isso, tá certo? Um espírita médium de doutrinação, e numa reunião de desobsessão em Pedro Leopoldo, com o grupo do Chico Xavier, tirou a própria vida. Mas ele fala uma frase maravilhosa para a gente lá. Ele já está bem, né? Na hora que ele está escrevendo esse livro, ele fala assim: a caridade é um sol que ilumina as nossas mentes, dando-nos força para prosseguir. Então, ele quis dizer que não adianta a gente ficar parado sem fazer nada, na ociosidade, né? E o trabalho no bem, a caridade, é como um sol interior que ilumina nossa mente, nos dando força para prosseguir, né? É muito linda essa mensagem, está lá no capítulo 23 do livro Instruções Psicofônicas, para quem quiser ver e estudar com mais detalhes, tá bom? Bom, nós vamos parando por aqui, né? Lembrando que vocês, se gostaram, deixam o seu like, né? Para que o vídeo possa ser exibido para mais pessoas, e nós nos encontramos na próxima semana, tá bom? Beijo no coração de todos aí, fiquem com Deus. Meus amigos, boa noite. Meu nome é Túlio, para aqueles que não me conhecem. Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês uma pílula de amor do livro de respostas do Espírito de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O tema da noite de hoje será o teu problema. Como vocês devem estar lembrando, né? Esses vídeos são fruto de uma pesquisa, de um trabalho que o Emmanuel publicou,
num livro chamado Livro de Respostas de Emmanuel, tem 50 capítulos, que falam sobre questões do dia a dia, do relacionamento humano, de como a gente se relaciona em família, né, com os amigos e tudo mais, né? E como enfrentamos esses problemas, às vezes difíceis ou complicados que surgem na nossa existência. Lembrando também que, se gostarem do vídeo, se inscrevam aí no canal, para o canal ganhar maior relevância e para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas e assim poder, de algum modo, ajudar mais gente, né? Marque o sininho lá, dê um like no vídeo e vamos em frente, tá bom? Então, sem mais delongas, como eu falei, o título de hoje é Teu Problema, né? Capítulo 28 já. Lembrando que nós já passamos da metade, estamos aí da metade para o final desse livro. Bom, o que nos fala o nosso orientador Emmanuel, que foi guia do Chico por décadas e décadas, né? Orientou a mediunidade do Chico. Ele diz assim: teu problema. Realmente, o problema que te aflige parece insolúvel. Disseram amigos, todos os recursos se esgotaram. Outros repetiram, não tentes o impossível. Entretanto, ora e age, serve e confia. O pessimismo nunca dispõe da última palavra. Espera por Deus e conserva a certeza de que Deus faz sempre o melhor. Então, eu acho que esse texto aqui se encaixa em milhares, né? Milhares de situações, por que não dizer milhões de pessoas no planeta nesse momento estão vivendo situações aflitivas, com problemas aparentemente insolúveis, né? Com a visão, digamos assim, eclipsada pelo problema, né? Só pensando naquilo, em como resolver. Então o Emmanuel vem ampliar um pouquinho mais a nossa visão, né? Lembrando já, antes de mais nada, né, que a doutrina espírita por si só, que é o Consolador prometido, já nos amplia a visão, né? Já não pensamos mais do berço ao túmulo como uma única vida material, pensamos numa vida infinita. Nós nascemos e renascemos quantas vezes forem necessárias, né? Aqui na Terra. Mas naquele momento, naquela situação em que nós estamos vivendo, e eu posso lhes dizer que também já passei por isso, nós ficamos aflitos em solucionar. Então pode ser uma doença de uma pessoa em família, um problema conjugal bastante sério, um problema com um filho, com doenças também, ou com drogas, ou com vícios, ou com violência, ou com situações mais complexas que essa, situações com pessoas queridas da família que estão passando por dificuldades, sejam penúrias financeiras, que existem muitas, sejam também doenças que levam pessoas queridas ao leito de um hospital, ao leito de dor, né? Doenças incuráveis, conflitos da alma, conflitos da mente, né? Distorções do pensamento, depressão, ansiedade, pensamentos que levam ao suicídio. Então, existem centenas, né, de situações que afligem uma determinada pessoa em um momento da sua vida aqui na Terra, né? Então, o Emmanuel fala o seguinte: ora e age. Ou seja, olha, vamos por partes aqui. Então ele está dizendo, ora e age. O que ele está dizendo? Peça a Deus, faça suas preces, mas continua trabalhando. Se um problema é de solução
pela medicina, continua buscando a medicina, continua buscando o auxílio dos médicos, o tratamento médico. Se o problema é financeiro, continue procurando solução para o problema financeiro. Ora e age, não é orar e ficar esperando que Deus vai resolver o problema. Não, nós temos que fazer a nossa parte, né? Serve e confia. O que é o serve? É não ficar concentrado no egocentrismo, só em você. Procure olhar na sua volta pessoas que estão passando por dificuldades iguais ou às vezes maiores que a tua e tente ajudar essa criatura que está às vezes intramuros da nossa casa, né? Sofrendo ali necessidades que talvez você seja a solução. Porque lembremos de uma outra coisa importante que os Espíritos sempre nos falam. Deus age através das pessoas. Nós somos agentes de Deus. Então, se nós fazemos algo de bom para alguém, Deus está trabalhando pelo nosso intermédio e vice-versa. As pessoas também, quando vêm nos ajudar, estão sendo instrumentos divinos em nosso auxílio, nosso socorro, né? Então, o que fala? Confia. Confia em quem? Confia em Deus, né? O pessimismo nunca dispõe da última palavra. O pessimismo nunca é uma boa solução, né? O pessimismo sempre leva a pessoa a mais angústia, mais aflição. Então, sejamos otimistas, acreditemos que Deus sabe o que faz e que faz sempre o melhor. Deus faz sempre o melhor. Pode ser que a gente não compreenda no exato momento em que estamos passando por aquela dificuldade o porquê daquilo, mas certamente lá na frente nós iremos compreender, né? Iremos entender que tudo aquilo aconteceu para o nosso próprio benefício, né? Então, gente, orar, trabalhar no serviço ao próximo, porque o trabalho no serviço ao próximo é uma luz que ilumina o nosso caminho, que pode nos desvendar caminhos que a gente não esteja vendo, né? A Meimei tem uma frase muito linda, o espírito da Meimei, que diz o seguinte, mais ou menos com essas palavras, né? Deus tem caminhos onde o homem não tem estradas. Então, às vezes, num circuito longo de auxílio a alguém que está ao nosso lado, esse alguém, por sua vez, tem uma criatura desencarnada que ama aquela criatura que você está ajudando, e essa criatura desencarnada é de uma esfera superior que fica condoído por você, que tenta te ajudar. Então, todo o auxílio que nós despendemos em direção aos outros volta para nós, mas não de forma egoísta, volta naturalmente pelas leis de Deus. É a lei de ação e reação. Se nós damos felicidade para alguém, nós receberemos felicidade em troca. Se nós damos paz, nós receberemos paz em troca, né? Mas o que é importante é que o Emmanuel nos fala aqui no final, né? Espera por Deus. O que é esperar por Deus? É confiar em Deus, acreditar nele. Ele sabe. Vocês acham que o Criador de todo o universo, das constelações, das galáxias, que são inumeráveis, incontáveis, que são mais do que o grão de areia de uma praia, estrelas e planetas habitáveis por aí, não sabe o que está fazendo? Perdeu a bússola? Não, gente. Deus sabe o que faz. Nós é que temos uma confiança pequenininha, que temos que incrementar a nossa confiança. Então, diante dos desafios, diante dos problemas, diante das aflições, não desanima. Segue trabalhando, orando e confiando, agindo e acreditando em Deus, esperando, que é ter esperança naquilo que Deus pode nos fazer, não é? E as soluções aparecerão, virão, de uma forma ou de outra, tá certo? Muitas vezes não serão exatamente aquilo que a gente gostaria, mas com toda certeza é aquilo que Deus considera o melhor para nós, para os nossos corações, tá bom?
É isso aí, gente. Como eu falei, uma pílula de amor, rapidinho, para os nossos corações, para as nossas reflexões. Fica aí a mensagem, como eu disse, deixem o seu like, se gostarem, né? E vamos em frente até a semana que vem. Um beijo aí no coração de todos e fiquem com Deus. Tchau. Meus amigos, boa noite. Meu nome é Túlio. Estou aqui mais uma vez para trazer um pensamento rápido para vocês sobre o livro de respostas de Emmanuel. Hoje nós vamos falar do tema com paciência, baseado, claro, na mensagem do nosso querido Emmanuel pela psicografia do Chico Xavier. Lembrando aí que quem gostar desse vídeo, se inscreva no canal para a gente ganhar maior relevância, deixe o seu like para que o YouTube possa mostrar para mais pessoas e assim a gente poder divulgar mais o trabalho da doutrina espírita, que não é nossa e é dos espíritos, como o nome já diz, né? Eu já falei que o livro de respostas é um livro de 50 capítulos que fala sobre assuntos do nosso dia a dia. E o objetivo disso aqui é servir de uma pílula de luz, de uma pílula de amor para a nossa reflexão diária, tá certo? Então, vamos lá, gente. Sem mais delongas, como eu comentei, o título que nós vamos hoje abordar chama-se Com Paciência, né? Então, aí pelo título vocês já percebem que é um título atual, né? Porque o que mais falta hoje em dia nas pessoas, em mim mesmo, e acho que na maioria das pessoas com a qual eu converso, é a paciência, né? E a paciência vai desde a paciência em casa, como também a paciência no trânsito, a paciência na família, no trabalho, com o chefe, com os colegas, com os subordinados, até no trabalho religioso, em todo lugar, né? Todo lugar nosso espírito se inquieta por essa ou por aquela coisa e dá mostras de uma pouca paciência com determinados assuntos, né? Alguns mais, outros menos. Tem aqueles que já adquiriram maior resistência, mas em geral é um tema que atinge assim um grande número, por que não dizer, sei lá, 90% do planeta, pelo menos, aí que ainda é um planeta de expiação e provas, e portanto as pessoas aqui estão sujeitas a isso, né? Sem contar que o clima espiritual que envolve a Terra, né, está lá nos livros de André Luiz, pode ser visto, né? Os espíritos, quando saem lá do nosso lar e vão se aproximando da região urbana das grandes cidades, percebe uma névoa escura, uma psicosfera escura, como se fosse uma nuvem assim, acinzentada, né? Que nada mais é do que os pensamentos, às vezes negativos, né? Muitas das vezes negativos, dos próprios habitantes da terra, daquela cidade, daquele estado, daquele país, né? Então, por isso que a gente, às vezes também quando vai num culto religioso, seja ele qual for, se sente bem, quando escuta uma música elevada se sente bem, porque o nosso pensamento se afasta, então, dessa zona cinzenta, onde estão aí o burburinho de pensamentos, muitas vezes negativos, a nos envolver, né? Mas vamos ver o que o Emmanuel nos reserva aqui na noite de hoje, né? Então ele diz o seguinte: com paciência, provações te buscaram, dificuldades te agitam, né? Acabamos de falar algumas aqui. Tudo parece noite
ao redor de teus passos. Não te detenhas, no entanto, a fim de medir as sombras. Prossegue trabalhando e não te afastes da paciência. Por nada te desesperes. Dá tempo a Deus para que Deus te acenda nova luz. Olha que maravilha esse texto, gente. Então ele começa listando as coisas que nos desequilibram, que nos tiram a paciência, que são as provações, que são as dificuldades que surgem no nosso caminho, no nosso dia a dia. Todos nós as temos, né? E ele ainda complementa: tudo parece noite ao redor de teus passos, né? É aquele momento na vida que parece que o mundo parou e tem uma nuvem negra sobre nós, e onde a gente vai parece noite, como ele fala aqui, né? Então isso acontece de fato, acontece mesmo conosco, né? Então esse momento é um momento que a gente tem que usar a nossa mente, o nosso coração para entender o que está acontecendo, tá certo? E seguir adiante. Como ele fala, não te detenhas. Não vai ficar deitado na cama chorando. Não te detenhas, né? No entanto, não te detenhas, a fim de medir as sombras, ou seja, de medir o grau de dificuldade, de problemas e tudo mais que te assomam. Porque isso não irá contribuir para a solução daquele seu problema, da sua dificuldade. E mais, ele diz, prossegue trabalhando, e aqui trabalhando é trabalhando não só no trabalho, mas no trabalho também no campo do bem, e não te afastes da paciência. Por nada te desesperes. Esse sublinhado aí é meu. Por que eu sublinhei por nada te desesperes? Porque às vezes a gente fica tão sobrecarregado que comete atos impensados, irrefletidos, irresponsáveis, que a gente se arrepende às vezes minutos depois daquilo que fez, né? Então a paciência é a grande virtude que nos dá autocontrole, autoequilíbrio, para entender e não cometer maiores erros. Porque de nada ajuda, aliás prejudica, se nós nos enervarmos, ficarmos nervosos, ficarmos agitados, ficarmos impacientes, ficarmos até violentos eventualmente, né? Com alguma situação complexa que nos surja, aquilo não vai contribuir para a solução do nosso problema. Muito ao contrário, possivelmente vai agravar. Então o desespero só agrava a situação. Então é o momento de parar, fazer uma prece, tá certo? Pedir ajuda ao alto, pedir ajuda a Deus. Deus nos ajudará, né? Mas nós temos também que não fazer coisas irrefletidas, impensadas. Por isso que ele finaliza aí dizendo: dá tempo a Deus para que Deus te acenda nova luz. Deus trabalha através das criaturas. Então, se eu saio como um raio fazendo coisas impensadas, vamos acender um rastilho de pólvora e que vai explodir lá na frente. Não, vamos ter calma, né? Ter paciência, ter serenidade e, acima de tudo, né, gente, acreditar que Deus está do nosso lado, está nos ajudando, para que Ele possa trabalhar situações e pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Então, por exemplo, no livro de André Luiz está me ocorrendo uma história muito rapidinha que está lá no livro Ação e Reação. Uma moça, né, que estava com um filho muito pequeno, uma situação muito complicada, passando por doença, o marido também doente, desempregado,
e um filhinho bem pequenininho, começa a pensar no suicídio, e ela era amparada pela mansão na qual o André Luiz e o Hilário estavam ajudando, ficaram por 3 anos trabalhando lá, né? E a menina já tinha preparado lá para tomar um copo de tóxico corrosivo que ia levar ela à morte. A mãe dela, desencarnada, corre lá no mundo espiritual, lá na grande mansão, pede ajuda ao instrutor Silas. Ele se movimenta rapidamente em espírito junto com André Luiz e com o Hilário e com a mãezinha dela, e conseguem dar um passe nela, certo? Para que ela durma e eles possam conversar com ela pelo desdobramento do corpo físico. E ele faz de tal maneira que o braço dela, quando ela tenta deitar na cama, pelo sono entorpecedor que eles provocam propositadamente, bate a mão no copo de veneno e o copo cai. E ela enxerga nisso uma providência divina, porque na hora que o copo cai, a criança acorda, chora, vem até ela e fala: mamãe, o que aconteceu? Me ajuda, não sei o quê. E ela percebe que tem então um filho pequeno sob responsabilidade dela. Então aquilo transforma rapidamente a situação de um potencial suicídio para uma situação de quase normalidade, porque daí ela pega no sono físico, o espírito dela se desdobra e os instrutores espirituais, junto com a mãezinha dela, conseguem explicar, convencer ela que ela havia pedido aquela prova, que era assim mesmo, que o filho que havia nascido ela havia escolhido. Enfim, conversam com ela, né? Não dá para contar toda a história aqui para vocês, mas está lá no livro Ação e Reação. Agora, se ela desesperadamente vai e toma um copo de corrosivo, pronto. Situação irremediável, pelo menos desse ponto de vista. Não entende? Quer dizer, teria cometido um ato, uma loucura, um ato impensado. Então, fica aí, né, gente? Os conselhos do Emmanuel aí. Prossegue trabalhando, não te afastes da paciência, né? Não se desesperes, levante o pensamento a Deus em uma prece, peça ajuda ao mundo espiritual, peça ajuda a Jesus, peça ajuda a Deus, que eles te ajudarão, e dá tempo para que Deus possa movimentar situações em nosso favor e acender uma nova luz no nosso caminho. Tá bom? É isso aí. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Deus abençoe.